Como lidar com pai ou mãe narcisista? Como que você lida emocionalmente com essas pessoas depois que você descobre que eles têm, ele ou ela, né, tem traços narcisistas? Vamos conversar sobre isso? Coisa linda da minha vida, sou Tati Moraes, psicóloga e mentora de mulheres que querem protagonizar. E a gente já conversou várias vezes, eu fiz 3 vídeos aqui, né, 3 sequências de vídeos sobre esse tipo de comportamento, como que isso é ruim para sua vida, como que isso pode ter formado você de alguma forma, formado seu emocional, a sua estrutura. E um comentário de uma seguidora aqui, que ela falou: Tati, como que eu faço para lidar? Aí eu, ops, vou levar um vídeo, porque talvez essa seja a sua dúvida também, e vai ser um prazer aqui, obviamente, estar trazendo assuntos que vão contribuir para o seu crescimento. Então vamos conversar sobre isso? Como eu te falei, eu já fiz 3 vídeos aqui sobre isso, né? Comportamentos de pais narcisistas e 2 vídeos sobre o que eles causam em você. O que aqueles comportamentos de pais que têm traços narcisistas ou simplesmente traços tóxicos, né, formaram na sua identidade e como provavelmente você se comporta hoje. Vou deixar os links aqui abaixo para você assistir depois também, tá? Mas agora aqui eu quero conversar sobre como que você faz para reagir a esses pais, como você lida com eles, na verdade. Porque depois que a gente descobre, depois que a gente tem a luz do conhecimento sobre esses traços, sobre como que isso afeta a gente emocionalmente, fica meio difícil, né? Porque daí você descobre algumas coisas e aí fica meio difícil conseguir lidar, mas às vezes você não tem como ter uma distância total, o que é perfeitamente natural, mas você gostaria de conviver. Eu já ouvi alunos, pacientes falando, por exemplo, que gostariam de conviver para que depois não sintam a culpa de não ter convivido, sabe? Depois que eles desviverem, por exemplo. Então, vamos traçar as nossas próprias estratégias de blindagem emocional. Primeiro ponto, não tente mudar, tá? Não tente mudar o seu pai ou não tente mudar a sua mãe, porque vai ser uma tentativa exaustiva e falha. E isso vai afetar você cada vez mais emocionalmente. Quando você tem acesso a conteúdos e você percebe que existem comportamentos que são tóxicos ou que trazem esses traços mais narcisistas, é comum, às vezes, você querer confrontar essas pessoas até para que elas busquem tratamento, enfim, ou busquem se retratar da melhor forma. Mas se essas pessoas tiverem traços muito fortes, isso é pouco provável que aconteça, tá? Porque elas não se enxergam como pessoas erradas. Por isso que quando a gente vai atender pessoas, geralmente a gente atende as vítimas dessas pessoas e não essas pessoas, porque elas não acham que elas têm problemas. Elas acham que sempre o outro é o problema, elas sempre estão culpando as outras pessoas e elas não se enxergam muito bem nesse lugar. Então, a melhor coisa que você precisa fazer é começar o seu processo de blindagem emocional. Não tente mudar o outro. Na verdade, não tente mudar ninguém. Sendo essa pessoa tóxica, narcisista, abusiva, enfim, não tente mudar. Se você pode nunca mais ver essa pessoa na sua vida, se afaste, nunca mais veja, tá? Mas se esse não é o caso, quando é caso de pai, mãe, enfim, que você precisa lidar, aí a gente vai aprender a lidar através da blindagem emocional. Mas não se obrigue, presta bem atenção, tá, no que eu tô te falando. Não se obrigue a lidar com essas pessoas se não tem nenhum grau de parentesco com você, se você não precisa lidar com essas pessoas, por favor, não se obrigue. Se distancie, saia fora, se for um relacionamento, termine, busque ajuda para isso. Se for uma amizade, joga no mar de esquecimento, deixa embora, tá? Porque são coisas que você não precisa aprender a lidar, porque são pessoas que você nem precisa ter na sua vida, tá? Então, o primeiro passo é não tente mudar. De forma nenhuma tente mudar. A segunda questão, mude-se você, né? Quando a gente não consegue mudar o outro, a gente que se muda, então tá tudo certo. A segunda questão muito importante é você estabelecer os seus próprios limites emocionais, porque essa é uma relação com muitas críticas. Existe a presença de muitas críticas. Quando você quando você estabelece esse limite, você começa a não levar tudo para o pessoal. Por isso que é importante você, de fato, ter acesso a esse conhecimento, para você entender também, né, da onde que vem esses comportamentos, para que isso você não leve totalmente para o pessoal. Porque se essa pessoa, por exemplo, fica criticando tudo que está em você, ou tudo que é em você, ou tudo que você faz, antes você levava para o pessoal, agora você sabe que é uma pessoa que não, sabe, que não tem muito bem controle sobre si e que não merece ser levada em consideração em tudo que fala. E aí você começa a estabelecer esses limites que são necessários. Porque se você não leva para o pessoal, você não se magoa e isso não cria a bendita da tatuagem que eu sempre falo para você na sua identidade, no seu comportamento, na sua forma de enxergar o mundo como normalmente acontece.
Então, para evitar que você traga isso para o seu coração e forme novamente ou fortaleça a imagem que você já tem de si mesma, que se você foi criada por uma pessoa assim, você já tem uma imagem de si mesma às vezes um pouco negativa, é importante que você não traga isso para o centro, sabe? Não leve para o coração tudo aquilo que foi dito, porque às vezes o que é dito não é sobre você, mas é sobre a própria pessoa. Não é sobre você, é sobre o que aquela pessoa acha, às vezes, até de si mesma e está projetando em você. Então, estabeleça os seus próprios limites para que isso não aconteça. Outra questão importante dentro disso é evitar invasões. Quando você estabelece o seu próprio limite, você impede que essa pessoa acesse, né, o seu coração e forme ou fortaleça a sua imagem e acaba impedindo essas invasões, porque a invasão de privacidade é algo muito presente também nessas relações. Invasão de quem você é, daquilo que você acredita, sabe? E aí entra uma outra estratégia que uma vez eu falei até para minha aluna e fez super sentido para ela, que é a distância emocional. Praticar essa distância emocional é não dar armas para que essa pessoa ataque você. Não dê ferramentas, sabe, para que essa pessoa te ataque de volta. Como é que funciona a distância emocional? Sendo que se você mora com essas pessoas ou precisa conviver com elas, você pode se blindar não dando acesso às suas coisas, ao seu coração, aos seus pensamentos, aos seus sonhos a essas pessoas. Não dê acesso, sabe? Não dê chance para que essa pessoa mine os seus objetivos, para que ela jogue areia nos seus sonhos. Não dê chance. A distância emocional é quando a gente fala o básico, é como se fosse uma colega de trabalho que você não tem intimidade. Você dá bom dia, boa tarde, boa noite, mas essa pessoa só tem acesso a isso. Não sabe das demais coisas. Não fale dos seus sonhos, dos seus projetos. Evite falar sobre isso, tá? Essas relações, elas precisam ser superficiais, infelizmente. Isso para o seu bem, tá? Para o seu próprio limite, para as suas próprias questões emocionais, é muito importante que você saiba estabelecer isso de uma forma muito tangível para se proteger. Como eu te falei, são pessoas que não vão mudar. Não espere que mude. Pode até mudar um dia, enfim, mas isso não é uma coisa que vai acontecer simplesmente porque você quer que aconteça. Existe um processo de cada um para mudança. Mas enquanto isso não acontece, se você precisa conviver, só se você precisa conviver. Se você não precisa, joga essa pessoa pra lá, finge que nunca viu na vida. Mas se você precisa conviver, afaste-se emocionalmente. Não dê acesso, tá? Aquilo que você faz, a sua rotina, a sua vida, evita ao máximo falar sobre as suas questões pessoais. E além disso, é importante você fortalecer a sua própria identidade. Quem é você? O que você gosta de fazer? Quem é a Mariazinha? Porque quando a gente está nessa relação, como eu já te falei, é uma relação cheia de muitas críticas e que você acaba sendo moldada e formada com os olhos de outra pessoa. É como se você fosse insuficiente, como se você fosse incapaz, como se você fosse desinteressante, porque é uma relação com muitas críticas e isso acaba te tornando uma pessoa mais apática. Quando você desenvolve a sua identidade, a outra pessoa pode falar o que for sobre você, que isso não vai te ofender, porque você está muito certa de quem é você e do que você faz. Uma vez eu peguei um hate lá no. Peguei um hate, eu nem lembro foi onde, que o cara falou assim: ah, mais um falando bosta na internet. Cara, eu estudo psicologia há 15 anos. Eu estudo todos os dias, eu leio todos os dias. Qual é a chance de eu estar falando bosta na internet? Eu tenho muita consciência do conteúdo que eu carrego e de como que eu posso te ajudar a evoluir, crescer, sabe? Então, será que eu mereço me atingir com que um cara, um bosta daquele que não é nada, não é ninguém na vida, tá falando sobre mim? Pelo amor de Deus. Aí essa questão de bom senso, de você ter consciência daquilo que você faz. Porque caso contrário, se você não tem consciência daquilo que você faz, qualquer pessoa que falar qualquer coisa sobre você vai te atingir. Inclusive essas figuras, e principalmente essas figuras. Comece a se blindar, fortaleça a sua identidade. Quem que você é, quais são as suas habilidades, o que você quer para sua vida. Porque qualquer pessoa que chega com um olhar diferente disso, cara, se a pessoa chega, você é super altruísta, ajuda as pessoas, se a pessoa chega e fala assim: ai, nossa, como você é egoísta. Egoísta por quê? Porque você não quer que eu faça, eu não quero fazer o que você quer que eu faça, por isso que eu sou egoísta? Sabe? E aí eu olho pro dia a dia assim, onde que tá meu egoísmo? Eu sou uma pessoa egoísta, onde é que tá meu egoísmo aqui no dia a dia? Às vezes nem tem, porque não tem base pra falar o que tá falando, só quer te atingir. Por isso que é importante você ter
uma identidade muito bem fortalecida dentro daquilo que você é. Por isso que é muito importante você não dar acessos, tá? Não dê acessos, assim, livres acessos. Na verdade, nem para essas pessoas, nem para ninguém, tá? Esses acessos a gente precisa ter muito cuidado para quem a gente dá, porque às vezes a pessoa, ela só é falsa e ela vai usar uma fraqueza depois contra você. Então, tome cuidado. Evite ficar, né, entregando para pessoas acesso à sua vida, aos seus sonhos. Faça você sua vida, faça seu corre caladinho, conquiste suas coisas, deixa que os resultados falem por você, tá? E outra coisa, é muito comum a gente sentir desconexão emocional com essas figuras, quando a gente foi vítima desses comportamentos. Eu sei que isso traz culpa, tá? Às vezes a gente se sente culpado um pouco na hora de, porque eu não quero estar perto, eu não quero ir lá, eu não quero visitar. Às vezes você se sente culpado. Mas acolha isso, tá? Não foi alimentado em você um vínculo real. Foi alimentado em você, às vezes, crítica, comparação, muitas coisas ruins, que quando você olha para essa pessoa, que você lembra, né, daquilo que aconteceu com você. Então, acolha essa culpa e faça aquilo que está dentro do seu limite. Por isso que é importante você estabelecer limite. Você não precisa estar lá todos os dias e falando e lambendo e nhenhenhen, mas às vezes fazer uma visita pontual, uma coisa ali, outra ali, né? Enfim, você vai criando as suas próprias estratégias para lidar bem com isso. Cuidado só para não ficar forçando uma intimidade, que é algo que, de fato, na maioria dos casos, não é algo que existe, tá? O que existe é uma relação, às vezes, de compensação. Você quer provar para essa pessoa que você é capaz, que você é suficiente, e aí a gente começa com aquela hipercompensação de comportamentos que, de modo geral, às vezes, não é interessante para o nosso emocional. Combinado? Não sei se você já conviveu com figuras assim. Se você já conviveu e se sente à vontade, comenta aqui quais são as estratégias que você adota para você se manter bem emocionalmente, porque eu sei que a convivência, principalmente se você precisa conviver no dia a dia, é pesada, é difícil, tá? Mas acima de tudo, estabeleça seus limites, fortaleça a sua identidade, pratique a distância emocional, que eu tenho certeza que isso vai te ajudar muito. E se você quer se fortalecer de dentro para fora, trabalhar sua mentalidade, sua autoliderança, vou despertar para você meu programa de desenvolvimento para mulheres. Clica aqui abaixo, tem um link, vem falar comigo que eu te passo todas as informações. Menos que uma pizza por mês, isso muito menos que uma pizza, para você fazer parte de um clube, de um time de mulheres que só cresce todos os dias. Combinado? Beijo, eu te vejo no próximo vídeo.